Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball New Hope é um fan-mangá que fala sobre o que teria acontecido caso o Gohan tivesse perdido para o céu. E dentro desse fan-mangá, o Trunks do futuro acaba morrendo no presente. E agora nós estamos em seu segundo arco, que justamente mostra o que aconteceu no futuro depois disso, já que ele nunca voltou pra lá e destruiu os androides. Mas é claro, antes do vídeo começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E bom, o capítulo 9 de Dragon Ball New Hope começa no ano 789, muito tempo depois da morte do Goku e dos Guerreiros Z. E o que acontece nesse período de tempo? O Cell acaba despertando, e por isso ele luta contra os androides. Eu só acho estranho o Cell bater no 17 porque não tinham pessoas o suficiente para o Cell absorver. Então logicamente ele deveria ser mais fraco que o 17. Mas isso não importa muito, porque logo ele absorve a 18 e o 17. E enquanto tudo isso estava acontecendo na Terra, a Bulma estava indo para Nova Namekusei, só que ela demorou quase 10 anos para chegar lá porque ela não tinha localização exata de Nova Namek. Mas felizmente as esferas do dragão estavam lá, e obviamente seriam as primeiras coisas que a Bulma ia procurar. E chegando no vilarejo Namekuseijin, a Bulma logo encontra o grande patriarca, que reconhece ela, juntamente do Dendê, que fala que essa Bulma velha tá parecendo a Xuxa. E eu acho até interessante que os Namekuseijins não sabiam o que estava acontecendo na Terra, já que eles estavam em um planeta totalmente isolado. Então faz sentido. E depois que ela fala pra eles tudo o que rolou, eles deixam ela usar as esferas do dragão. E o primeiro pedido dela era para trazer o Trunks para aquela linha do tempo e para Namekusei. Porém isso dá errado, simplesmente porque o Trunks tinha morrido no passado, já que o Cell matou ele junto dos outros Guerreiros Z. Mas eu achei interessante que aqui o Porunga não tem mais nenhum limite sobre a morte. Ou seja, ele pode trazer a galera mesmo tendo morrido faz muito tempo. E com isso ela decide trazer o Gohan do futuro de volta à vida. E sinceramente eu fico feliz de ver esse cara vivo. E no capítulo 10, como recompensa por tudo que a Bulma passou, o Dendê vai virar agora o Kami-sama da Terra. E teremos novas esferas do dragão. Já o segundo pedido da Bulma ainda não foi revelado, porque logo a gente volta pra Terra para ver o que tá rolando com o Gohan. E sendo capaz de sentir que a primeira coisa que ele percebe é que boa parte da humanidade morreu. Não só isso, como ele sente a presença do Goku, Vegeta, Freeza e Piccolo. E você sabe muito bem o que isso quer dizer. Eu só acho estranho o Gohan falar que o Piccolo virou uma espécie de guardião do inferno. Eu não lembro de ter visto isso acontecer. De qualquer forma, a Bulma foi mandada de volta pra Terra com o seu terceiro pedido, e ela acaba finalmente reencontrando o Gohan. E com isso ela explica tudo o que aconteceu em todos esses anos. E como você pode perceber, a Bulma não parece mais a Xuxa. Então o segundo pedido dela foi para ser rejuvenescida pelo Porunga. Porém o Cell, que estava em outro sistema solar, acabou sentindo o Ki do Gohan e tá voltando direto pra Terra. E é aqui que o Cell do futuro encontra o Gohan do futuro. E por mais que eles tenham uma batalha bem legal, o que eu mais gosto aqui é a personalidade do Cell. Porque eu gosto muito quando o mangá faz isso de uma forma convincente, onde você acredita que é o mesmo personagem. E o New Hope faz isso com muita maestria, principalmente no Cell. Sobre a batalha deles eu não tenho muito o que dizer, mas se fosse o meu eu do passado eu colocaria essa luta com Linkin Park de fundo. E é interessante que mesmo o Cell usando todo o seu poder, ele acaba apanhando pro Gohan, o que significa que esse Gohan do futuro é bem diferente do que a gente conhece. E o capítulo 11 justamente mostra isso, porque o começo é só o Cell apanhando pro Gohan até não poder mais. Tanto é que eles literalmente refazem um momento icônico do Cell. Neste momento, Cell sentiu o verdadeiro terror. E como o Cell é o Cell, ele vai tentar usar tudo que ele tem antes da luta acabar. Então ele usa até mesmo a forma bombada, por exemplo, que eu não faço ideia de como ele aprendeu a usar nesse universo, mas beleza. Aí nós temos esse painel que me dá memórias de guerra, e temos o Cell vomitando 17. E aí sim ele finalmente decide se explodir fora da Terra. Eu não faço ideia do porquê que o Cell faria isso. E ele ainda por cima ficou de costas pro inimigo. Obviamente com isso ele virou poeira cósmica. E o 17 fica lá implorando pro Gohan não matar ele, mas não adianta. O Gohan acaba matando ele a sangue frio. E por mais que faça sentido pro personagem, eu ainda me sinto meio mal vendo isso. É tipo ver o Anakin matando o Conde Dooku mesmo ele estando rendido. Dito isso, que cena boa. Muito melhor que o Gohan do presente. E pra melhorar a gente ainda tem esse painel do Gohan farmando aura. Com isso a Bulma volta e fica falando que teoricamente foi ela quem salvou o universo. Talvez ela esteja meio certa, mas o que importa é que o Gohan pergunta pra ela por que ela não reviveu o Vegeta. E ela explica que é porque o Vegeta é burro e ia ficar brincando com o Cell. E também porque ela não queria que o Vegeta visse ela parecendo uma velha coroca. Além do mais, o Dendê vai recriar as esferas do dragão. Então isso não é exatamente um problema. Só que no meio da conversa deles, o Gohan acaba saindo da nave. E a Bulma fala que ele está indo pro lugar que ele mais gosta no mundo. Que no capítulo 12 a gente vê que é a casa da Tite.
e o reencontro desses dois é bem emocionante. Eu não tenho muito o que dizer, a cena que o mangá fez foi bem feita. E qualquer coisa envolvendo a Tite do futuro já é meio emocionante, porque ela perdeu basicamente tudo o que tinha. E o mais legal do diálogo deles é quando o Gohan fala sobre o Goku, porque o Goku depois de todos esses anos ainda pensava nela, e ela fica toda emocionada por causa disso, mas ela também fica extremamente irritada quando descobre que a Bulma ficou mais jovem. Agora, sobre as esferas do dragão, infelizmente o D&D não consegue restaurar as antigas, então ele vai ter que criar novas, mas ele é burro e não sabe como criar uma de 3 desejos, e nenhuma que consegue continuar existindo depois de um, então eles literalmente só vão ter um pedido, e é 1 ano depois que esse pedido acaba acontecendo. Pensei que era pra Bulma e a Tite ficarem mais bonitas, mas não, isso aconteceu por causa de uma invenção da Bulma. Infelizmente o Goku não vai poder voltar porque eles vão ter que pedir pra galera que morreu pros androides e pro céu voltarem, mas o Vegeta pode, porque o Goku pediu pra ele manter o seu corpo no outro mundo. É amigos, infelizmente a vida é injusta. Dito isso, o Shenlong bufado de Dragon Ball GT aparece, e assim as pessoas boas que foram mortas pelos androides e o céu são trazidas de volta à vida, e eu fico extremamente feliz que a Videl está viva aqui, assim como os guerreiros Z que finalmente voltaram. O Vegeta, sendo o pamonha que ele é na saga Cell, ele fica procurando os androides e falando sobre como ele é o príncipe dos Saiyajins, ele é o melhor e tal, mas a melhor parte é ele falando que o Gohan demorou muito tempo pra derrotar os androides. Alguém precisava botar moral nesse Vegeta otário, e esse é o Tenshinhan, que mostra que o Vegeta era o mais fraco dali, que poderia ser facilmente derrotado. E infelizmente é verdade, pra piorar o Vegeta é mogado pela própria Bulma, e 1 ano depois a gente vê o Gohan conversando com a Videl, mas se você parar pra pensar, ela devia ter mais ou menos uns 17 anos, o que é bem irresponsável por parte do Gohan. Se ela tivesse comigo, de qualquer forma o Vegeta tá nessa pira de ficar indo na casa do Gohan pra querer lutar com ele, e tá usando essa roupa ridícula sem manga, mas ele mostra o Super Vegeta pro Gohan, que fica impressionado, e pergunta se ele já sabe usar o Super Saiyajin 2, e ele humilha o Vegeta ainda mais quando mostra o que é o Super Saiyajin 2. Tendo a curiosidade do Vegeta atiçada, o Gohan decide falar sobre o que aconteceu no outro mundo, e é justamente isso que a gente começa a ver no capítulo 13, que começa com Gohan e Piccolo treinando. O Kaiô do Sul é simplesmente enxerido e fica olhando os dois treinando, mas principalmente ele fala pro Sr. Kaiô que o Goku não pode participar do torneio, tanto ele quanto o Piccolo. Só que o Sr. Kaiô explica que aquele não era o Goku, mas sim o Gohan. E aí já sabe, o Kaiô do Sul tenta subornar o Gohan, falando que ele poderia estudar com os cientistas da terra dele, sei lá o que, mas né, isso é meio que proibido. Então o Sr. Kaiô fala que talvez não conte, mas o carro do Kaiô do Sul é muito bonito. Eu acho engraçado esse interesse em carros do Sr. Kaiô. Provavelmente vem do próprio Akira isso aí. De qualquer forma, o Emadaio estava extremamente ocupado porque o céu estava matando muita gente. E a gente já sabe o que acontece, o Janemba Ogro faz uma besteira e vira o Janemba Gordo. Só que a cena corta e a gente volta para o Piccolo e o Gohan, onde o Gohan fala que o Goku sumiu faz uns 3 anos. E ele ainda não sabe exatamente o porquê. E eles têm um diálogo bem legal sobre o Goku. E o Piccolo fala sobre como ele treinou com o Goku por muito tempo, até que o Goku superou ele por muito. E o Goku falou que queria começar a treinar sozinho. Só que o Gohan foi pro outro mundo e ele precisava treinar o Gohan. E o Piccolo até admite que eles estavam meio que atrapalhando o Goku, mas o Goku não falava. O que sim faz bastante sentido com o personagem. Porém, de repente, eles sentem o Ki maligno do Janemba. E quando eles encontram o Emadaio, ele acaba explicando tudo o que aconteceu. O Gohan até tenta dialogar com o Janemba, mas ele tem a mentalidade de uma criança. Então meio que não importa muito. Mas alguns vilões antigos acabam recuperando seus corpos e se libertando no inferno. E essa parte é até que bem interessante, porque ela dá bastante destaque pros guerreiros Z. O primeiro, mas não menos importante, é o Yantia, que enfrenta os capangas do Freeza. Mas não tem muito o que dizer, ele rapidamente destrói o Dodoria e o Zarbon. E é aqui que o Gold Tarles finalmente aparece, e a sua equipe também. Agora, sobre o Tenshinhan e o Caos, eles acabam enfrentando o Nappa, que também é facilmente demolido pelos dois, não tem muito o que fazer, mas o boss final deles é o Slug e os seus capangas. O Kuririn é basicamente a mesma coisa, ele bate nas forças especiais Ginyu até que o Freeza e o Reicode aparecem. Mas a próxima luta é bem interessante, porque o Piccolo ele vai se aproveitando da inocência do Janemba gordo. Mas isso não é o suficiente, porque o Piccolo atravessa a barriga dele e acaba explodindo ele totalmente. Mas o Janemba volta finalmente na sua forma de Super Janemba. Eu nem sei se é esse o nome da forma, mas beleza. Nós temos umas páginas extras explicando o passado do Tarles e do Slug, mas sinceramente eu achei muito ruim. Não pelo passado do Tarles em si, mas pelo fato de que ele deixou de trabalhar com o Freeza porque queria liberdade, mas depois decidiu trabalhar com o Slug, tirando a própria liberdade. Meu Deus do céu, não sobrou nada.
E falando nele, o capítulo 14 começa com o Yantia batendo em seus capangas, que beleza, não é tão difícil, mas o próprio Tarlis começa a apanhar pro Yantia e precisa se transformar em Super Saiyajin. O Yantia obviamente fica com medo quando vê que ele se transformou em Super Saiyajin, mas é aqui que o Sr. Kaiô começa a carregar os guerreiros Z nas costas, falando que o Yantia precisa acreditar em si mesmo e que o poder da experiência pode vencer um Super Saiyajin. Enquanto isso, o Caos tá dando uma surra nos capangas do Slug, e o Tenshinhan tá batendo no próprio Slug, no ponto de que o Slug precisa virar o Super Namekuseidin pra bater neles. E o Tenshinhan até conseguiria, mas ele precisa proteger o Caos, e ele acaba machucando o braço, assim como o Gohan na luta contra o Cell. E com isso, o Sr. MVP Kaiô começa a dar a cal pra eles, falando que eles precisam trabalhar juntos e que só assim vão vencer o Slug. E ele ainda dá um puxão de orelha, falando que o Caos precisa parar de depender do Tenshin. E por último, nós temos Kuririn contra Freezer e Rei Cold, onde o Kuririn fica sendo um covarde medroso e apanha deles de graça, e o Sr. Kaiô dá um puxão de orelha nele, falando que ele nem ao menos tentou lutar de verdade e que o Freezer e o Rei Cold não ficaram nem um pouco mais fortes. E é aí que ele começa a motivar os três ao mesmo tempo, falando que eles eram seus alunos mais fortes e sei lá o que, e eles ultrapassam os seus limites usando o Kaioken vezes 20. Eu tenho que admitir que essa cena ficou bem legal, mas ela é logo interrompida pelo Piccolo lutando contra o Super Janemba, onde eu nem preciso dizer que o Piccolo simplesmente apanha como criança. Mas essa luta também é interrompida, já que o Pai Kuhan aparece e ele vai lá lutar contra o Cooler, e pelo que parece nessa linha do tempo ele conhece o Cooler, que vai logo para a sua forma final. Porém o capítulo 15 volta para a luta do Yantia contra o Tarlis. O Yantia usa a técnica dele, o Sokidan, justamente para pegar o Tarlis desprevenido, e ele acaba atacando mesmo pelas costas. Porém não adianta muito, porque o Tarlis é bem resistente na forma de Super Saiyajin. Aí ele vai lá, começa a fazer aquele ataque bem legal que ele tem, mas o Tarlis morre justamente porque ele não sabe ler Ki. Então o ataque do Yantia ainda não tinha acabado e ele acaba morrendo por isso. Agora na luta do Tenshinhan e o Caos contra o Slug, eu acho bem engraçado que tem uma referência aos jogos, porque quando eles vão fazer o Clash de Ki, acaba aparecendo 2 joysticks na tela, e obviamente o Slug foi jogar no Vasco. Agora, sobre Kuririn versus Freezer e Rei Cold, eu acho um pouco forçado, porque o Kuririn mata esses dois numa facilidade absurda usando o Kaioken, mas provavelmente foi uma homenagem ao Kuririn do presente desse mangá, que esse sim é bem legal. E agora nós temos Pai Kuhan versus Cooler, e eu gosto bastante do Pai Kuhan, mas sendo sincero, essa luta não me interessa muito não. Mas pelo menos quando a gente volta pro Piccolo, quando ele tava prestes a ser morto pelo Janemba, o Gohan salva ele. Mas eu queria falar sobre como nesse final o Vegeta me representa muito, porque cara, que enrolação pra finalmente chegar no Janemba. Mas pelo menos os próximos capítulos serão melhores. Então o capítulo 16 já começa focando totalmente nisso, com o Gohan e o Piccolo lutando contra o Janemba, e ambos já começam a luta dando tudo de si, o que pra mim é bem legal. E algo que eu gosto bastante quando acontece não só em Dragon Ball, mas em outras obras, é quando são dois personagens lutando juntos. E aqui também não me decepcionou. Porém é interessante perceber que o Janemba não é burro aqui, ele sabe usar as próprias habilidades, e com isso ele tá lutando muito bem contra eles. Mas o Gohan e o Piccolo não estão decepcionando também, só que eles se ferram justamente porque o Janemba estava escondendo seu poder total, e graças a isso eles estão sendo simplesmente amassados. Mas o Pai Kuhan aparece e acaba ajudando na batalha, e o Gohan até mesmo tenta usar uma estratégia contra o Janemba, primeiro distraindo ele para depois eles atacarem, mas infelizmente não dá muito certo. E o capítulo termina mostrando onde é que o Goku tava, ele tava lá com o vovô Gohan, mas o Goku sentiu o Ki do Janemba e decide que tem que ajudar. E isso não é à toa, porque o Gohan e o Piccolo estão apanhando até não poder mais. E é durante o capítulo 17 que o Gohan fala que o Piccolo deveria se fundir com o Kami-sama, e enquanto isso o Gohan iria lutar com o Janemba até não poder mais, fazendo essa espécie de sacrifício de novo. Mas felizmente, antes que o Gohan pudesse ser morto pelo Janemba, o Goku acaba aparecendo, e o mais legal é o Goku reencontrando com o Piccolo, só que eles não têm muito tempo pra conversar, então o Goku vai lá derrotar o Janemba. E eu gosto que o Goku tenta ter um mínimo de diálogo, mas o Janemba é simplesmente um babuíno. Mas tem uma coisa que eu acho meio estranha, é que sempre que o Goku vai se transformar em Super Saiyajin 3, eles acabam referenciando a transformação dele na Saga Buu. Eu acho curioso pra dizer o mínimo, mas assim, obviamente o Goku em Super Saiyajin 1 não vai conseguir fazer nada contra o Janemba, então ele logo se transforma em Super Saiyajin 2, e a coreografia dessa luta é bem legal, mas mesmo usando o Super Saiyajin 2, ainda não era o suficiente para derrotar o Janemba, principalmente porque o personagem tem muitas habilidades diferentes. E é aí que o Piccolo tem uma ideia bem interessante do Goku e do Gohan acabarem se fundindo, mas o Goku fala que não, porque ele ainda tem uma carta na manga, que é simplesmente o Super Saiyajin 3 nesse traço maravilhoso, e a transformação dele é tão grandiosa que afeta até mesmo a Terra. Então fica óbvio que no capítulo 18 ele vai simplesmente mogar o Janemba até não poder mais. E a luta tá
tá tão legal que até o Piccolo e o Gohan querem ver o que tá acontecendo. E eu acho que o Goku humilha até demais o pobre do Janemba, mas logo ele faz o golpe derradeiro, que é basicamente um ataque onde ele concentra toda a sua energia positiva no punho, e com isso ele acabou purificando o Janemba. Eu prefiro o purificador de almas, mas foi uma cena legal. E o Gohan obviamente não sabia da existência do Super Saiyajin 3, afinal esse era justamente o treino que ele estava fazendo com o vovô Gohan. E o Goku até sugere ensinar pro Gohan o Super Saiyajin 3, mas o Gohan diz que quer estudar. Esse bicho realmente nunca muda. Agora, você lembra daquela questão que eu falei do Piccolo ser o guardião do inferno e tal? Bom, basicamente o Imadaio foi extremamente canalha e falou, não, um de vocês vai ter que ser e acabou. Aí o Goku sumiu com o Gohan e obviamente o único que ficou foi o Piccolo. E eu acho legal que antes dessa parte do passado acabar, nós temos uma pequena interação entre o vovô Gohan e o Gohan. Mas de volta ao futuro nós temos uma interação bem legal entre o Vegeta e o Gohan, onde basicamente o Vegeta agradece o Gohan por ter cuidado do filho dele. E basicamente o plano agora é o Gohan voltar no presente ou passado, enfim, e salvar o Trunks do futuro. Ou melhor, possibilitar para que ele seja revivido. A Bulma tá grávida de novo, então sabemos que o Calvo não perdeu tempo. E ela também não perdeu tempo, porque ela reconstruiu a máquina do tempo. Porém, ela só tem viagem de ida e precisa de 6 meses para ter mais combustível. Então o Gohan vai ter que ficar no presente por um tempo. E antes dele ir embora, a Titi acaba dando um puxão de orelha nele porque ele simplesmente não avisou a Videl. E não pensou nela antes de voltar pro passado por 6 meses. Se fosse eu... Brincadeiras à parte, esse é basicamente o final do Arco do Futuro. Mas ainda temos histórias do New Hope e eu preciso saber se vocês querem que eu fale sobre o resto. Então comenta aí e compartilha esse vídeo para eu saber que você quer mais. Dito isso então, o vídeo já ficou bem longo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe todos vocês e valeu, falou e fui!